Falar sobre câncer de mama e hormônios é sempre um assunto polêmico. Mas até hoje, a gente não tem evidência científica confiável de que a testosterona tem um efeito protetor contra o câncer de mama. Recentemente teve uma publicação que sugeriu isso, mas é uma publicação que tem algumas falhas na sua metodologia, essas falhas são importantes, e isso compromete a credibilidade dos resultados. Você vai ver por aí, ou já deve ter visto, os defensores do uso da testosterona e dos implantes hormonais dizendo que esse estudo era confiável, tentando te convencer com esse estudo e com alguns outros anteriores que também têm as suas falhas metodológicas e, como a gente diz, que tem os vieses de pesquisa. Nesse estudo em específico, foram mais de 1.000 mulheres avaliadas usando um implante de testosterona com segmento por 15 anos. E a conclusão dos autores é que as que utilizaram o implante tinham 47% menos chance de desenvolver câncer de mama. Mas como qualquer estudo que avalia uma droga, tem que haver um grupo controle, tem que ter um comparativo com um outro grupo para a gente afirmar que os resultados são estatisticamente significantes. Nesse trabalho em particular, o grupo controle foi um grupo de um banco de dados, o banco de dados do SEER, que são dados americanos da população geral, incluindo pessoas que tinham câncer de mama, mulheres com câncer de mama. Quando a gente avalia a idade das pacientes participantes, os grupos eram semelhantes, mas com relação a outros fatores que potencialmente são fatores de risco para o câncer de mama, esses grupos não tinham pareamento, como, por exemplo, o peso corporal, o estilo de vida, que a gente sabe que hoje são fatores que pesam muito no risco para o câncer de mama. Nas mulheres que utilizaram a testosterona, por exemplo, a gente tem essa informação, né, que o índice de massa corpórea delas, em média, era de 26. Mas, no grupo controle, a gente não sabe com que população a gente estava lidando, então não tem como a gente concluir que esse pareamento foi adequado, se a gente não tem esse tipo de informação. Além disso, a impressão que a gente tem é que foi uma publicação meio a jato. Em menos de 15 dias, o artigo foi entregue para a revista e publicado. Para quem já tentou publicar algum artigo, ou se você conhece alguém que tentou publicar, pergunta como é que funciona. Às vezes demora meses, talvez até em torno de um ano, para você ter um artigo publicado numa boa revista, de boa evidência científica. Isso por conta do rigor, para que a gente consiga divulgar os dados e os resultados do que você estudou. E além disso, alguns autores aí do artigo fazem parte de empresas e de grupos que fabricam os implantes. Que talvez não seja o maior problema, mas diante de tantas questões de credibilidade de resultado, isso também pesa. A mensagem que eu quero deixar aqui é: as terapias hormonais, elas devem sempre se basear em evidências científicas sólidas, robustas e confiáveis. Até um presente momento, a gente não tem evidência científica de boa qualidade que reforce a utilização da testosterona como protetora contra o câncer de mama.